Boa noite a todos. Boa noite. Temos aqui do nosso glorioso Carlos Bacelli, irmão José, Senhor e Mestre. 22. Destino. O destino pode ser alterado? Perguntas. Sim, é claro, desde que isso te disponhas. A lei divina não se pauta pelo olho por olho, dente por dente. Mesmo em retorno, o mal não se constitui em fatalidade para ninguém. Dizem as Escrituras, o amor cobra a multidão dos pecados. Se a força do bem não se lhe pudesse opor, a força do mal se perpetuaria, enredando o espírito em um círculo vicioso do qual jamais lograria emancipar-se. Ama, e no livro da vida prescreverás o destino em páginas sem rasuras ou emendas. Irmão José. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa, mais uma vez. Depois da mensagem do irmão José, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos buscar então a sintonia com o mais alto, com o bem, com a paz, com o Cristo e com os seus propósitos. Vamos formar um ambiente de paz, de entendimento, que irradie fluidos positivos e salutares nesta hora. Vamos formar uma psicosfera saudável em torno do aprendizado que aqui receberemos. Vamos buscar esta sintonia e pedir a Deus que distribua um pouco, se possível, desta nossa prece. Aqueles que dela precisam, aqueles que se debatem nos vícios e obsessões, nos males físicos e espirituais, aqueles todos que também buscam o Evangelho, ou mesmo aqueles que não despertaram ainda para o Evangelho do Senhor. Vamos rogar por nossa família, pelas pessoas que convivem conosco diariamente, e até mesmo por aqueles que se acham nossos desafetos, inimigos ou adversários. Que nós possamos buscar o entendimento, a paz, a luz, para construirmos ou reconstruirmos um futuro de paz, de luz, de espiritualidade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e que assim seja. Muito obrigado. Isso, obrigado. Bom, amigos, boa noite, né? Boa noite. Vamos então conversar. O tema é terapia de regressão de vidas passadas na visão de um médico espírita, né? Então nós temos a nossa visão específica da questão. Bem, então vamos lá. Eu acho que não vai ter que... Eu acho que teria que fazer aquela adaptação, né? Por aqui. É só clicar aqui, obrigado. Bem, então esse é o tema que nós vamos abordar. Terapia regressiva na evolução do espírito. A gente faz, na nossa visão, uma terapia de regressão às vidas passadas visando o processo evolutivo do espírito. Nós não fazemos a terapia de regressão por curiosidade. A gente faz para corrigir alguma coisa que a pessoa sinta a necessidade de corrigir. Um medo, uma ansiedade, uma fobia, uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa da família, um parente, enfim. Né? Algo que necessita ser trabalhado e corrigido. Então, visando, evidentemente, a evolução espiritual. Bem, qual é a finalidade da terapia regressiva na nossa visão? Desbloqueio de energias inconscientes. Por exemplo, a pessoa tem um pânico de cair. Um pânico de cair. Não sabe por quê. É inconsciente isso. Então nós vamos atrás, vamos desbloquear, vamos encontrar a causa desse medo de cair. Né? A finalidade da terapia regressiva é também o autoconhecimento. Tá? Desde Sócrates dizia, homem conhece de ti mesmo. Então, para o indivíduo conhecer-se a si mesmo. Com
esse autoconhecimento com o desbloqueio das energias inconscientes, esse processo visa, como nós dissemos, a evolução do espírito. Então visa uma reforma íntima, visa um crescimento espiritual. Aqui está. Tá? Então é nesse parâmetro que nós trabalhamos no nosso consultório médico pós-terapia de regressão. Características. Nós trabalhamos sempre com o paciente consciente, ou seja, ele não dorme. Então ninguém dorme na nossa terapia regressiva. A pessoa fica acordada do primeiro minuto até o último minuto. Consequentemente, se recorda de tudo. Como é que eu vou me lembrar? Tem que gravar? Não, você está acordado do começo ao fim. Certo? Segundo, nós fazemos a terapia em sintonia com, entre aspas, o amor universal, ou seja, Deus. Tá? Então nós só entendemos que esse processo de regressão a vidas passadas tem que ser feito em sintonia com as energias superiores. Portanto, consideramos que o terapeuta precisa ter uma filosofia de conhecimento das vidas anteriores, ou seja, alguém que conheça de uma forma segura as vidas passadas e tenha, em função desse conhecimento de vidas passadas, uma determinada ética, uma determinada filosofia. Certo? Então, para nós, sendo espíritos, nós temos uma série de conteúdos e conhecimentos que são específicos. Né? Ao passo que um terapeuta de vidas passadas, que não é espírita, ele tem uma outra maneira de pensar, que é respeitável, mas não é a nossa. Né? Então, nós achamos, para quem comunga dessa maneira de pensar, a gente faz com determinados cuidados. Né? Ou seja, ninguém vai levantar o véu do esquecimento que é necessário para ver só por curiosidade. Não. Segundo, faz-se sempre com assistência da equipe extrafísica, ou seja, ao iniciar o processo da terapia de regressão, eu sempre solicito o amparo da equipe espiritual. Se o paciente não é espírita, ou não conhece nada a respeito, a gente usa de eufemismo, né? Usa formas alegóricas para dizer a mesma coisa, mentalismo, uma luz, uma energia, a presença dessa luz, ou seja, ele está conectando com os amigos espirituais. Né? Então, é importante que haja essa assistência. Tá? E essa assistência, inclusive, ela é concebida através de uma prece que não é uma prece decorada. Ninguém vai fazer, no consultório, Pai Nosso, não vai fazer isso, né? Porque o médico é maluco, seja um crente, não é o local adequado. Então a gente faz uma prece de uma forma sutil, né? Pense nesse momento em flores, né? Imagine a energia no ar aqui, um sol maravilhoso, qualquer coisa assim, né? Sinta, respire, absorva essa energia de paz e tal. Então é uma forma de prece, mas sem ser uma prece assim ostensiva, porque a gente lida com o paciente que é espírita, que é católico, que é ateu, que não acredita em nada, né? Então a gente atende também. Existe a presença da equipe espiritual e trabalha-se com um pouco de intuição e de percepção nesse sentido. Né? Quando é que deve ser feita a terapia de regressão a vidas passadas? Primeiro, distúrbios físicos de repetição e de longa data. É importante manter o tratamento médico, não é para abandonar o tratamento médico, continua, o tratamento convencional. Você tem enxaqueca há 10 anos, 20 anos, 30 anos, continua tomando seu remédio. Talvez depois não precise ou diminua, mas ninguém manda assim, agora fazer terapia tem que parar seu remédio. Não, continua seu remédio normal. Né? Então, enxaquecas. Eu tive um caso de uma médica, minha cliente, que ela tinha uma enxaqueca desde adolescente. Ela já tem uns 45 anos, desde os 15 anos enxaqueca, quase diariamente. Foi feita a terapia de regressão, ela se viu trabalhando como lenhador, né? Aí houve uma discussão, ela era uma mocinha, o lenhador pegou um nacho de lenha, deu na cabeça dela e ela morreu. Né?
Então ficou aquela marca, aquele registro energético daquele trauma. Então isso, o perispírito arquiva essa energia, fragiliza o modelo biológico, fragiliza os vasos sanguíneos e a pessoa tem aquela fragilidade. No momento que desbloqueia aquilo, puxa aquela repousação, aquilo sai e se trabalha terapeuticamente, pode haver uma melhora significativa. Ou distúrbios emocionais de longa data, manter o tratamento médico. Por exemplo, não é válido fazer uma terapia de regressão. Estou ansioso porque vou fazer vestibular. Isso é normal, ou então trata-se com homeopatia, alguma coisa qualquer que faça. Ninguém fazer regressão porque está ansioso para vestibular. É um processo normal. Agora, eu sou ansioso desde há 10 anos que eu tenho ansiedade. Eu sempre fui ansioso. Tem indicação. É diferente. Né? Então, de longa data. Fobias, por exemplo. Né? Vamos adiante. Quando não deve fazer a regressão? Doença mental grave. A pessoa tem um doente mental, tem um desequilíbrio grave, não é adequado. Certo? Porque ele tem que estar consciente, tem que ter um diálogo relativamente inteligente, lúcido, para fazer a terapia de regressão. Mera curiosidade. Não, eu quero fazer porque eu quero ver se fui rei, rainha. Não, não faço. Eu queria tanto saber. Não, não faço. Agora, se você tem alguma questão, não, realmente, eu tenho uma dificuldade com meu cunhado incrível. O que é que ele me fez? Nada. Como é que ele é? Todo mundo diz que ele é ótimo, só que eu não suporto nem olhar para ele. E nunca ele fez nada. Desde quando você não gosta do cunhado? Desde que eu conheci. Tem indicação de fazer terapia de regressão. E crianças. Crianças também não é adequado fazer. Então são as condições que não deve se fazer em terapia de regressão. Existem forças no inconsciente que estão lá, são arquivos dos traumas que geraram a dificuldade da vida atual, dessa encarnação. Né? Então isso é extrafísico, está no perispírito ou nas regiões mais profundas do espírito mesmo. Tá? Alguém coloca, será que eu tenho esse problema porque é de origem genética? O que acontece é o seguinte, existem forças no perispírito que podem bloquear alguns genes, ou existem forças no perispírito que podem fazer o seguinte, podem ampliar esses genes, certo? Ampliar. Então é o mesmo gene, o mesmo DNA. Aquela pessoa tem um problema pequenininho, que vive bem. Outra tem o mesmo gene, mas tem um problema enorme, ou de comportamento, dificuldade, ou físico, uma enxaqueca, por exemplo. Tá? Por quê? Porque isso está no seu histórico das vidas anteriores, essas energias estão acentuando ou reduzindo o problema. Aqui são o corpo, o perispírito, aqui em azul as regiões do espírito, o inconsciente dessa vida atual e das vidas passadas. O que a terapia de regressão faz? Ela faz com que essas barreiras que existem aqui, essas barreirazinhas que existem aqui, os arquivos que estão aqui dentro e a pessoa não sabe porque tem medo de cair, por exemplo. Não sabe. Sempre tive, não sei porquê. Aí você faz a expansão da consciência. Vamos ver aqui. Olha só. Faz a expansão e esses arquivos escapam e saem. E a pessoa passa a vivenciar, lembrar-se do que aconteceu. Como aquela médica que se viu agredida com uma asca de lenha e tendo desencarnado por isso. Né? Como é que nós trabalhamos? Tem muitas maneiras de trabalhar. Tá? Essa é a nossa maneira, da seguinte forma. São 4 sessões. Então não é uma terapia assim que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que está 10 anos, 20 anos no psicólogo tratando um certo problema. Não, a gente faz 4 sessões. Tá? Depois, se a pessoa quiser, faz mais ou não, para ver outro problema. Mas são 4, é o padrão. Na primeira a gente não regride. Na primeira a gente faz o tratamento de harmonização energética. Vamos explicar como é que é feito. Na segunda a gente também não regride. E a pessoa fala, não é que vai regredir. Já aviso que a primeira e a segunda não vai. A gente vai verificar se tem personalidades intrusas. Cá entre nós é obsessores. Tá?
Tá? A gente verifica se existem influências espirituais negativas que estão interferindo nesse medo de cair, nessa enxaqueca, etc. Então, com isso, a gente faz os encaminhamentos. Aí, harmonizado energeticamente e removido os obsessores, aí a gente marca a terceira e a quarta, quando a pessoa vai voltar às vidas anteriores. Terapia regressiva e a quarta, terapia regressiva. Quem é que cura? Gente, ninguém cura ninguém. Quando Jesus curou o cego, ele não disse, vai meu filho, eu acabei de te curar. Jamais disse isso. Disse o contrário. Vai, porque a tua fé te curou. Ponto. Ou seja, a pessoa tem que fazer um esforço para conseguir. A gente ajuda, mas a pessoa tem que fazer um esforço também. Né? Bom, vamos ver a primeira sessão. Como é que é feito? O tratamento energético. Nós recapitulamos, nós vamos fazer primeiramente sintonia com as energias superiores. Mentalizamos o sol, a luz, etc. Né? A presença dos mentores espirituais. Né? Então a gente, como terapeuta, a gente estimula nesse sentido e vai estimular o paciente a desdobrar-se fora do corpo. Ele não sabe o que é isso, nunca viu isso, nem acredita às vezes nisso, mas a gente vai induzindo. Imagine-se fora do seu corpo. Ah, doutor, como é que é isso? Imagine-se. Imagine que você está voando em pé e tal. Ah, mas eu estou deitado aqui. Continua. Fica deitado aqui, essa música, mas imagine você de pé. Né? Agora imagine que você está olhando o teu corpo aqui na cama, e assim por diante. Né? Depois do trabalho, uma música, do relaxamento, a gente coloca o seguinte, agora imagine que ao redor do seu corpo físico, deitado aqui, tem um halo de luz, tem um campo de energia, que é, sabe o que? O duplo etérico, o corpo etérico, uma camada de fluido vital que nós temos ao nosso redor. Né? Então imagine isso aqui. Né? Aí depois do preparo a gente coloca, veja qual é a cor que tem esse corpo etérico. Ah, doutor, eu não estou vendo nada. Não precisa ver, vem pela tua mente. Se você imaginasse a cor desse teu corpo etérico, que cor você imaginaria? Diga qualquer cor. Prata. Diz, por exemplo, branco. Né? Então a gente vai partindo, porque há todo aquele preparo de sintonia com os mentores espirituais, com os mentores espirituais do paciente. A gente faz esse preparo, ele está ali, ele veio para se tratar, está todo um clima para ele. Ele vai dizer a cor, pode errar por pouco, mas ele vai dizer a cor aproximada. Tá? Aí a gente coloca o seguinte, olha, imaginando que você está fora do seu corpo físico, está vendo esse campo de energia prateado ao teu redor, preste bem atenção, existe algum ponto no teu corpo energético que não está tão brilhante, que não está tão claro, que falta energia. Né? Imagine, vir na tua mente agora um local, certo? Aí geralmente eles falam, o coração, o seu abdômen, ou aqui perto do útero, a mulher diz, às vezes, ou então aqui na minha cabeça, do lado esquerdo, mas eu não estou vendo nada, doutor, isso vem na minha cabeça isso, vem direitinho. Né? E às vezes, quando o paciente tem uma irmã, uma esposa, alguém que é médium, que tem evidência, se pergunta se pode ver junto, pode. E ela vai acompanhando, vai auxiliando também. Né? Então vai se identificar esses focos. Tá? Esses focos de desarmonia. Aí a gente solicita as energias do alto, e diz para o paciente imaginar que ele se formar uma luva de luz nas suas mãos, tá? E a gente direciona essas energias para essa luva de luz que ele se imagina estar calçando. Tá? A gente ensina, ou a gente conduz para que esses focos em desarmonia sejam retirados. Tá? A gente constrói ideoplasticamente um conjunto de espelhos. Ideoplasticamente, imagina a luz solar batendo nesses espelhos, tá? Formando um campo de energia. Tá?
essas regiões alteradas, vamos supor que ele diga que tem um foco, sentiu que tem um foco de desarmonia na cabeça do lado esquerdo. Então a gente diz mais ou menos o seguinte, ó, nesse momento, tá, nós vamos construir um campo energético, vamos envolver essa energia escura que está no seu lado esquerdo da cabeça, tá, vamos retirar isso, colocar dentro de uma caixinha de vidro transparente. Imagine a caixinha de vidro transparente, imagine essa energia sendo colocada nessa caixinha, feche a caixa. Fecha a caixa mentalmente e vamos colocar essa caixinha de vidro com essa energia escura aqui no centro, com esse jogo mental, ninguém leva espelho nenhum. Tá? Vamos construir esse conjunto de espelhos aqui, voltar para o Sol, pedir a energia do Sol que incida nesses espelhos e queime completamente o resíduo dessas energias. Mentalize, 1, 2, 3, vai fazendo e tal, tá? E a pessoa às vezes consegue perceber, às vezes não consegue. Tá? Depois a gente preenche aquele espaço onde tem aqueles núcleos de energia em desequilíbrio com ectoplasma, tá? Mentalmente, e faz a pessoa fora do corpo físico se imaginar caminhando no gramado, passando num regato cristalino, transparente, ir até uma cachoeira, sentir que nessa cachoeira está recebendo lavando completamente seu corpo astral, né? A gente imagina que o sol está batendo na cachoeira, formando um lindo arco-íris, formando várias cores, aí usa-se energeticamente cada cor, azul, rosa e tal, conforme as necessidades do paciente, faz ele voltar, retornar ao corpo físico, né? E novamente entra em sintonia com o corpo, com as energias superiores, e quando ele está voltando, a gente pergunta para ele, olhe agora para o seu corpo energético, para o halo em torno do seu corpo e diga que cor tem. Geralmente ele diz uma cor diferente. Antes ele dizia, por exemplo, azul escuro, agora é um azul clarinho. Antes de vermelho, agora vai ser um rosinha, e assim por diante. É um prateado mais para o chumbo, agora é um prateado brilhante. Né? Então, esse, em resumo, é o processo do tratamento energético que constitui a primeira sessão que se faz. Bom, depois a gente explica para ele por que ele percebeu aquele foco de desarmonia nessa região. O que é um foco de desarmonia? Mas é de viver, de pensar, de agir nesta vida ou nas vidas anteriores que geram aquele desequilíbrio. Tá? E que é importante mudar o tipo de pensamento, de atitudes. Segunda sessão. Tratamento de personalidade intrusa. Aqui no centro espírita eu posso dizer isso. São obsessores. O paciente a gente não vai dizer isso. Né? São campos energéticos negativos que você absorve, sintoniza, etc. Que é verdade também. Né? Bom, então, um obsessor, uma personalidade intrusa, é quando há uma ação constante, né, ocasional constante, prejudicial de uma mente externa sobre o nosso paciente. Então nós vamos fazer o desacoplamento. Certo? Vamos fazer o encaminhamento. Em resumo é isso. Lembrando que quem cura não é a gente, nem é Deus, nem é Jesus, né? É a própria pessoa que vai ter que fazer o esforço. Bem, aqui tem já passei isso aqui uma vez em Barra Velha. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos lá no ICEF, nosso centro que eu dirijo, né? Isso aqui está em inglês porque eu fiz esse passeio em Londres também. Aqui está o paciente aplicando, o passista dando passe. Essas bolinhas aqui são energias saindo do passista. Aqui está o paciente antes do passe. Veja a placa escura aqui, ó, vermelha, buraco aqui na aura da paciente. Depois do passe, isso aqui saiu quase tudo. E essas esferazinhas aqui são essas que estão saindo, ó. Então veja que a aura da paciente ficou bem parecida com a aura do passista, né? Recebendo energia. Bom, então, energia intrusa, personalidade intrusa ou obsessor, pode ser desta dimensão ou de outra. Às vezes, o obsessor é o marido. Às vezes, o obsessor é a esposa, é a sogra, né? Enfim, né? É a mãe. Eu tive um parente bem próximo meu que a obsessora dele era a mãe dela, era a mãe.
porque a mãe, ela ia buscar as crianças na escola, sabe o que acontecia? Não estava na escola. Ah, então a mamãe passou aqui e pegou. Né? Não, sabe o que a mãe fez? Ela mudou de escola para surpresa dela. Eu fiz uma surpresa, mudei de escola. Mamãe, podia ter falado comigo, não? Não, mas a escola está muito melhor, então ela simplesmente matriculou as filhas da outra escola. Um dia ela chegou em casa, tinham 2 pedreiros lá abrindo a parede. O que é isso? Não, a sua mãe nos contratou para abrir aqui uma porta para mudar o quarto aqui. Entende? Então ela fazia, mandava e dominava a filha de uma forma inimaginável, nas coisas íntimas. Né? Então, o verdadeiro obsessor, né, da filha. Né? E às vezes é o contrário, tem filho que obsessivo do pai. Né? Bom, personalidade intrusa, né? Nós vamos tratar. Novamente, sintonia com os mentores. O terapeuta faz essa sintonia, né? Tenta estimular a pessoa a se desdobrar um pouco, sair um pouquinho fora do corpo. Tenta localizar quantos são as personalidades intrusas. Separa o que é personalidade intrusa e o que não é. O que é o próprio indivíduo na vida anterior. Às vezes ele está imaginando um obsessor que é ele mesmo na sua vida passada. Certo? Então ele tem aquela imagem dele mesmo quando soldado, numa guerra e tal, que ele imagina ser um obsessor, parece um obsessor, mas é ele mesmo. Tá? Então tem que separar isso aí. A gente então separa, encaminha o paciente desdobrado e a personalidade intrusa para um local na espiritualidade, florido, um campo, etc. Conversa-se com ambos, ensina a pedir perdão e a perdoar, né? Agradece o que ele aprendeu com o obsessor. Mas como? Como é que ele vai agradecer? O obsessor estava lhe prejudicando. Mas para aí, ninguém observa ninguém por acaso. Está prejudicando alguém porque houve uma história no passado onde você feriu, machucou, prendeu, julgou, enfim, aquela pessoa. Né? Então, essa interferência negativa de hoje está levando a um aprendizado. Tá? Então, tem que agradecer depois ao obsessor, até ele se emociona quando acontece isso, né? A gente sintoniza com uma luz. Nessa luz, a gente encaminha a personalidade intrusa para essa luz. Tá? Localiza no paciente o fio de ligação dele com a personalidade intrusa. Então, geralmente tem um fio de ligação, um laço energético, que está ligado ao fígado, ao baço, ao coração, à espinha, ao cérebro, enfim, está ligado. Então, a gente vai localizar esse fiozinho, esse ponto de ligação, tá? Desconecta isso, faz uma higiene energética, novamente sintoniza os obsessores, os espíritos superiores, né? E a gente encerra essa parte. Então isso é uma sessão que leva mais de uma hora e pouco mais ou menos. Bem, na terapia regressiva a gente usa muito sons da natureza, um CD de relaxamento, com sons da natureza, sempre sintonia com a equipe espiritual superior, né? A gente imagina uma névoa relaxante, tá? Faz o paciente respirar uma névoa mentalmente, né? Imagine uma nuvem azul, clara, suave, respire essa nuvem azul, sinta esse azul entrar nos seus pulmões, encher os seus pulmões dessa luz azul. Essa luz azul relaxante passa dos alvéolos pulmonares a circulação sanguínea, distribui-se a todos os tecidos do seu corpo, relaxando gradativamente. Esse é um processo, né, alguns minutos, né, até ele vai sentir gradativamente relaxar. Cria-se um campo de isolamento, a gente constrói ideoplasticamente um cilindro, ou uma casa de luz, ou uma pirâmide, né, de um campo energético isolando aquilo, a gente constrói ideoplasticamente. Quando tem vidente, vem inclusive o campo, eu não vejo. Tá? Isso aqui é um método antigo que se fazia do pêndulo, né?
leva a pessoa a um local do desdobramento e se inicia uma contagem, né? Se ela veio, por exemplo, tem um senhor que veio que tem um medo de cair enorme, né? Então, eu disse, por que o senhor me procura? Eu estou com medo de cair. Olha, eu vou lhe confessar, eu não acredito em espírito, não acredito em Deus, muito menos em vida passada. Tudo bem, você sabe que eu trabalho especificamente com isso, né? Por que o senhor me procurar? O senhor curou fulano, Beltrano, meu primo, meu vizinho, tem um colega de repartição que trabalhava no 8º andar, subia 8, descia 8, 16, meio-dia, 2 da tarde, ficava lá suado no verão, cansado, e já não tinha mais idade, estava com medo de ter problema cardíaco, porque não podia ir no elevador. Aí o senhor tratou e agora vai no elevador, assobiando. Então, estou impressionado, eu quero que você me ajude. Mas não acredito em vida passada. Tudo bem. Qual é o seu problema? Medo de cair. Então, tá certo. Aí nós começamos a fazer trabalho, iniciamos as contagens, digamos que quando ele fosse Pedro, seu Pedro, pense no seu medo de cair, nós vamos voltando no tempo, fazendo todo o trabalho, relacionamento e tal, né? As 2 sessões anteriores. Pense no seu medo de cair. Voltando, 10, 9, voltando no tempo. Pense no seu medo de cair. Agora vai vir à sua mente alguma coisa. Onde o senhor está? Estou aqui deitado. Não. Na sua imaginação que vem na mente. Não vem nada. Não vem nada. Tá bom. Aí tentei de novo, iniciamos, tudo mais, preparamos. O que vem na sua mente? Onde é que o senhor está? Diga qualquer coisa quando eu vou fazer. Fizeram o relaxamento, iniciar a contar, diga qualquer coisa. Doutor, eu vou inventar, vai ser da minha cabeça. Seu Pedro, não pode ser da minha cabeça, tem que ser da sua cabeça. Então pode dizer o que venha na sua cabeça. Tá bom, doutor, mas eu vou inventar. Tá bom, eu invento. Pensando no seu medo de cair, tal. Aí, eles, qualquer coisa, assim, marrom. Bom, então pense no seu medo de cair, marrom. Né? Aí, continuando e tal. O que vem mais vem à mente? Nada. Onde é que vocês imaginam? Nenhum, lugar nenhum. Uf, tá bem. Então vamos fazer o seguinte: pense no seu medo de cair, marrom. Veja se vem qualquer coisa na sua mente, uma história, uma figura, uma imagem, um pensamento. Aí eu estou assim, inventando que, mas é da minha cabeça, como eu disse, eu tenho um menino correndo. Tá bom. Pense que o senhor é esse menino. Não, eu não sou menino. Tá bom, mas faz de conta que o senhor é esse menino correndo. Pense nesse menino correndo, sinta-se esse menino correndo e marrom. Tá? Pense numa coisa marrom. Tá bom, então, tá bom. Olhos fechados, tal. Eu sou menino, estou correndo, tem uma coisa marrom, estou correndo, está chegando perto, tem uma coisa marrom, estou correndo, cai no poço, assim. É um poço marrom, caiu no poço, né? Aí depois eu perguntei para ele, sim, caiu no poço? Não. O menino caiu no poço. Eu não caí no poço, coisa nenhuma. Estou aqui. Não, tá bom. Então tá, o menino caiu no poço. Ele pode fazer de uma forma diferente, ele se vendo, né? O menino, tá certo. Na sua história, o menino caiu no poço. Então, olhe de cima do poço e veja o que você vê. Imagina. A minha história maluca que eu estou inventando, assim, está sangrando do lado da cabeça do menino, ele morreu. Caiu no poço, morreu. Tá certo. Então vamos adiante. O menino caiu no poço. E o que aconteceu depois? Nada. Se o menino morreu, está morto. Tá, mas então veja na sua história que vai acontecer alguma coisa a mais. Observe só. Facilite, sinta que na sua história vem alguma coisa a mais. Tá. Na minha história, apareceu lá em cima do poço um rapaz, um jovem, bem apessoado, tal, rapaz bonito e tal, e está com uma roupa assim, parece de carnaval, toda brilhante. Acho que o sol bate na roupa dele e ele brilha, deve ser uma roupa de tipo carnaval, assim, todo brilhante. Que engraçado, o moço que está lá em cima jogou uma cordinha lá no fundo do poço e o menino não estava morto.
pela cordinha. Que maluquice isso. E o menino subiu pela cordinha e os dois saíram abraçados. Então, aí depois, imagina a dificuldade para explicar que aquele menino era ele, que tinha morrido no poço, que o mentor espiritual veio recebê-lo, conduzi-lo para o mundo espiritual e tal, né? Bom, resultado, depois de algum tempo a gente conseguiu, né? Tivemos mais uma sessão, né? E depois ele me conta agora que não tem mais medo de cair, pelo menos é o que ele disse, né? Então, funciona mais ou menos assim. Bom, existem imagens, sensações que estão no inconsciente nas vidas passadas, mas existe uma postura racional, como desse senhor aqui, que está no consciente, que luta contra aquilo, que, isso não faz sentido, isso estou inventando, isso é da minha cabeça. Tá? Então a gente tem que focar bastante na fase do problema. Pense no seu medo de cair, tá? Para chegar à solução. Há um mergulho no passado, volta no tempo, então a gente começa a perguntar para ele, né? Nesse local que você está, você se imagina sentado, deitado? Como é que você se imagina? É um local aberto, um local fechado? É de dia ou é de noite? A sessão dura 1h30 mais ou menos, né? Toque nas suas roupas. Imagine. E as pessoas às vezes começam a descrever uma roupa de couro, não é dura, tem armadura, e assim por diante. Né? Tem alguém junto de você? Qual a sua idade? Como você se chama? O que você está fazendo? Né? A gente vai perguntando e vai vindo a história da pessoa. É interessante que às vezes as pessoas se emocionam tanto e choram, aí depois não acaba a sessão. Doutor Ricardo, eu acho que eu inventei tudo. Né? Esse engraçado inventou, se emocionou, chorou, né? Criativo você, né? Leva ao momento da origem do problema, né? Ele vivencia o problema, a queda no poço, por exemplo, né? Leva aos pontos mais significativos daquela vida depois, então volta à infância, volta a várias. No caso ali, ele desencarnou cedo, menino, né? Mas às vezes desencarna mais tarde, até velhice, passa por momentos importantes da vida, né? Faz ele vivenciar a morte. Às vezes o trauma foi quando tinha 30 anos, vai chegar até a velhice, até o momento quando ele morre, quando desencarna, vivencia a chegada no mundo espiritual, né? E a gente passa a reforçar as vivências positivas e belas da pessoa naquela encarnação. Então a gente vai retirar aqueles núcleos de energia do trauma e reforçar com imagens boas, né? Belas, agradáveis, daquela vida ou de outras vidas, para substituir, ocupar o mesmo espaço, aqueles arquivos. Né? Substitui os arquivos do trauma por positivos, né? Bem, vamos citar assim, um outro caso assim, para vocês terem uma ideia. Um senhor nos procurou falando o seguinte: doutor Ricardo, eu vim aqui porque eu tenho pânico de dentista. Eu disse, não, medinho de dentista, todo mundo diz que tem dentistas aqui, mas medinho de dentista é normal, sempre tem um pouquinho de medo de dentista, é natural. Não, doutor, não é medinho. Se eu sei que vou fazer uma restauraçãozinha, que não precisa nem anestesia, não durmo, tenho dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, tenho insônia, entro em pânico. Só imaginar a cadeira do dentista, eu fico suando, entende? De medo. Né? Então não é normal. Não, realmente não é normal. Cabe a terapia de regressão. Fizemos a terapia de regressão, né? Voltando no tempo, imagine, né? Cita suas roupas, como são, e que idade você tem. Ele dizia, olha, eu tenho mais ou menos uns 30 e poucos anos, tá? Sou jovem, homem ou mulher? Sou homem, tá? Cita suas roupas, são roupas mais rústicas, mas parece um uniforme assim, é um uniforme, mas são roupas bem duras e tudo mais. E pense no seu medo de dentista, né? Pense bastante, que vem mais na sua mente. Né? E ele começou a dizer o seguinte, que perguntei se tem mais alguém junto? Ele, tem. Onde que você está? Não, eu estou num corredor. Estou num corredor estreito.
Descreva o corredor. Com pedras, com tochas, né? Estou nesse corredor. Mais alguém junto? Tem. Como é que está essa pessoa? Do meu lado. Então preste atenção como é que vocês estão caminhando. Estou segurando os braços dessa pessoa. Homem ou mulher? Homem. O que mais tem de característico? Não sei, não consigo. Preste atenção, olhe bem, olhe os braços, as pernas da pessoa. Estão com correntes. Eu estou segurando essa pessoa, está caminhando com correntes no braço e nas pernas. Continue. Continue. Estou levando ela pelo corredor. Continue. Descreva o corredor. Tudo de pé, tá short. Estou levando a pessoa. O corredor está terminando. E depois? Não sei. Não, preste atenção. Se o corredor termina em algum lugar. Tem uma espécie de um vestíbulo redondo. Ai, meu Deus, que horror, cheio de cadeiras. Continue. Eu estou levando a pessoa com as correntes e estou prendendo nas cadeiras. Numa das cadeiras. E daí? Eu sou um guarda que está em uma prisão. Entende? Meu Deus, uma prisão religiosa. Entende? Aí, cheio de crucifixos em tudo quanto é lugar. Entraram os homens de preto. E daí? Continue. Eu estou do lado da cadeira, eu sou o guarda da prisão, sou o carcereiro, estou levei a pessoa para a cadeira. O que acontece? Que horror, doutor, ele está sendo torturado na cadeira, eu não consigo olhar e tal. Bom, para resumir a história, quando ele pensa na cadeira do dentista, pensava na cadeira do dentista, fazia ressonância com o seu arquivo de vida passada, onde tinha aquela cadeira da tortura da Inquisição, onde ele levava o preso, a função dele, e depois de acabar a tortura, levava o preso ficava ali do lado, vendo a tortura. Então, ver uma cadeira de dentista, ou imaginar, fazer essa ressonância. Então nós desbloqueamos isso, fizemos toda a explicação, liberamos a situação. Depois de um tempo, dizia, doutor Ricardo, fui um dentista. E não aconteceu nada. Tá bom. Então, em resumo, é isso. Então, isso visa remover energias de medo, de insegurança, de depressão, de fobia, dificuldades de relacionamento. Medo é uma energia de baixa frequência. Medo é uma energia de comprometimento de onda longo. É uma energia escura, uma energia densa. Tristeza é uma energia de sofrimento, atrai espírito sofredor. Então isso libera as pessoas, facilita a pessoa buscar o caminho da sua felicidade e o seu destino. Dentro da palavra destino há uma luz. Há uma luz e nós temos que buscar essa luz interna, esse Deus interno, porque dentro de nós está a sabedoria e a felicidade. Esse é o propósito então, da terapia regressiva dentro de uma visão nossa como médico espírita. Então, era isso que nós tínhamos que apresentar. Podemos abrir para algumas perguntinhas? À vontade. Então tá. Então, se vocês quiserem abrir para algumas perguntinhas, temos alguns minutinhos. Pois não, hein? Ricardo, sobre a energia de cruzes ali, que é o obsessor, pode ser uma própria personalidade da pessoa, uma auto-obsessão, personalidade intrusa, digamos assim? Claro, aí poder pode, mas aí a gente não vai tratar nessa sessão, porque isso vai tratar na terapia de regressão, que é a terceira e a quarta. Ali a gente vai tratar mesmo os espíritos obsessores externos. No caso da auto-obsessão, vai ser tratado na terapia de regressão, a vida passada vai acessar exatamente isso. Daí você aí que vai tratar a personalidade, né? Isso, exatamente. Pois não? Doutor, é possível a pessoa sozinha, através de um exercício de meditação com o tempo, descobrir essa situação em vidas passadas sozinho? Possível até os Rosa Cruzes têm exercícios específicos para isso, né? E tem muitos médiuns espíritas que têm acesso a isso, né? O que a gente não recomenda é fazer muita pesquisa sozinho, sem assessoria, porque às vezes pode trazer alguma dificuldade, né? Mas é possível, se a pessoa fizer uma ótima concentração, uma ótima leitura, uma ótima meditação,
um amparo energético à espiritualidade, às vezes é possível acessar. Exatamente, a pergunta é essa. É uma pesquisa consciente. Sim. É possível. Pois não? Sobre essa última história que você contou, da experiência do cárcere, depois que essa paciente viu, né, que ele era carcereiro, o que aconteceu? Ele teve que sair dali? Houve alguma dinâmica? Ou simplesmente lembrar foi o suficiente para que ele deixasse de ter medo de ir ao dentista? Olha, a gente procurou buscar nesta vida situações boas ligadas a dentista. Pense em um momento agradável, bonito, entende? Me lembro que uma vez foi não sei quem foi dentista, uma moça, uma menina foi dentista, eu fui junto, aí ela ganhou um presentinho do dentista, não sei mais o que, eu fiquei só olhando, ela conversou um montão, então mentalize essa imagem, então procuramos criar uma imagem positiva com relação ao dentista, com relação à cadeira. Mas isso logo em seguida? Não, logo em seguida. Logo em seguida, substituir. Isso. Agora, em relação a que ele acabou de falar, eu tenho uma experiência interessante, que eu estava com muita dor de cabeça, e na minha meditação, eu estava meditando, e eu fiquei me perguntando por que essa dor de cabeça, por que essa dor de cabeça. Aí eu fui e me vi criança, né, numa situação de abandono, de tristeza. Aí nessa terapia eu mesmo fiz, né, foi a única vez que deu certo, tá? Então, aí eu peguei e acolhi essa criança, dei colo para ela e eu fiquei sem dor de cabeça. Foi uma experiência, né? Assim, de meditação. Pode acontecer. Pois não? Eu fiz uma regressão uma vez com a terapeuta. Uma terapeuta. E a ideia era ir até essa vida, mas acabou indo numa outra onde eu vi o meu funeral. Sim. E eu não gostei, eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses me sentindo mal e nem voltei mais. Enfim, depois que faz todo esse processo, fica alguma sensação tipo essa que eu senti ou não? Resíduo, né? Olha, a gente sempre procura fechar com imagens construtivas e bonitas. Depois do funeral, a gente vai mostrar para a pessoa depois desse funeral o que aconteceu. Então a gente mentalize que você está sendo recebida por pessoas alegres, felizes, que a abraçam. Graças àquele funeral você conseguiu ter esse acesso. Olhe só o que esse funeral propiciou você, que você ficou impressionada, né? Propiciou, né? Quantos parentes amigos, quantas pessoas lindas, quantos abraços dele, flores, olha as luzes ao redor, veja para onde você foi, como que era bonito o local, observe as flores, as árvores, o lago, entende? A gente fazer a pessoa ter uma sequência bonita, boa e agradável. Né? E normalmente isso fixa. Né? Sim? Doutor, a questão ali das personalidades intrusas, ou desobsessão, esse trabalho é feito com o amparo de uma casa espírita ou é somente um consultório? Porque sabe, toda essa questão de trabalhar com espiritualidade, né? Sim. A gente sabe sempre no espírito e trabalhar isso na casa espírita. Não, isso é um trabalho de consultório médico. Não é no meu consultório convencional. Tem um outro consultório separado só para isso, que fica na minha residência. Certo? Então, é um trabalho específico. Na realidade, participo fisicamente eu e o paciente. Eventualmente, quando o paciente tem um médico, trabalhador da casa, etc., que às vezes um parente assim, próximo, né, a gente permite, tá? Poder estar junto. Tá? Mas essa pessoa que tenha bom conhecimento, senão vai atrapalhar, em vez de ajudar. Tem que atrapalha mesmo. Tá? E no momento tem incorporação Não há incorporação. Já aconteceu, não é para isso. A gente não permite a incorporação. A gente entra em contato e faz o tratamento dialogando sem haver incorporação. Mas não vai na casa espírita, não, no consultório mesmo. E tem uma equipe
Eu não tenho evidência, mas tem pacientes que têm evidência, ele descreve. Olha, mas tem uma quantidade imensa de espíritos de luz, ele escreve e tal. E eu sei que é real porque quando vem outro, escreve do mesmo jeito, né? Bigodinho, não sei o quê, né? Mas como é que esse diálogo então? Não há um diálogo então? Sim, há um diálogo. Você conversa com o obsessor. Sim. Mas você é o obsessor. Não dá comunicação. Não dá comunicação. Então você vê se Deus. Não. É da seguinte forma, viu? Isso é para você. O paciente está fora do corpo, desdobrado, né? Então, pensando no seu problema, imagine, no trabalho ali da personagem de Cruz, né? Imagine que há uma ou mais pessoas relacionadas a esse seu problema. Essas pessoas podem ser desta vida ou de vidas anteriores. Então mentalize 1, 2, 3, agora. Diga nesse instante, o teu inconsciente sabe, os mentores de Júlio estão ao redor, quantas pessoas são. 1, 2, 3, diga agora. 4. Entende? A pessoa diz na hora. Ela não viu, às vezes vê. Às vezes ela vê, mas geralmente não vê. 4. Então, dessas 4 pessoas, me diga, quantas são homens e quantas são mulheres? São 4 mulheres. São 2 homens e 1 mulher. Okay? Qual delas te chama atenção? Mentalize mais, vem na sua mente, focalize e a pessoa começa a escrever. Um lenço vermelho, uma saia, não sei mais o que, tá, estou inventando. Tudo bem. Então, mentalize a pessoa, aí a gente vai, eu vou dialogar com essa pessoa. Aí tem uma técnica de diálogo, técnica de desobsessão, tem meu livro aí, Desobsessão de Estudo Prático. Então, tem uma técnica de diálogo. Esse livro eu li de novo. Sim. Mas ali é uma sessão de estudo. Sim, é uma sessão de estudo. Então, acontece essa sessão de estudo. Porque você disse que não, e agora no livro, sim. No livro aconteceu uma sessão de estudo. Não tem outras pessoas, se você quiser chamar de sessão de estudo, chama. Não tem outras pessoas, não tem médiuns, não tem corporação. Entende? Então eu vou induzir a pessoa a dizer, entende? E eu vou dialogar com essa pessoa que ela está percebendo o sentido. Mas no livro tem, né? No livro tem. Não, ali é só explicar como é que é o diálogo. Ali é outra coisa. Tá, mas então é diferente, mas o livro é uma coisa, sim. O seu trabalho é outro. É outro, exatamente. É outro. Quem levantar a dedo? Doutor, pode uma criança ser obsessor ou uma pessoa que a gente não conhece, tem contato? Se criança pode ser o quê? Uma criança pode ser um obsessor? Mas criança desencarnada, se pode ser obsessora de alguém aqui? Uma criança, não, em vida. Não, então, uma criança viva, encarnada, se pode ser obsessora de alguém? Pode. Por exemplo, o Joãozinho vai para a escola, ele chega na escola, o Pedrinho bate nele todo dia. O Pedrinho abate nele, ameaça ele, ofende ele, xinga, assusta. Vou te pegar depois da aula, vou te bater, etc. O menino acorda, não dorme, rói a unha, chora, tem pesadelo, pensando no Pedrinho, certo? Então, ele está sendo obsediado pelo Pedrinho, entende? Que está na escola, certo? Então, uma criança encarnada, viva, que é um obsessor, um perseguidor dele. Pode. E a gente faz o acesso e faz. Que a gente não conhece. Como? Uma pessoa que a gente não tem contato pode ser. Você fala encarnada ou desencarnada? Encarnada. Hein? Encarnada. Uma pessoa que a gente não conhece, se pode ser um obsessor. É mais difícil, entende? Mas só se você, por exemplo, você é o prefeito da cidade e não conhece o Joca, certo? Não conhece o seu Joca. Nunca vi o seu Joca. Mora lá no bairro lá. Mas o seu Joca tem um ódio de você, prefeito, porque você não fez a rua, não fez isso, não fez aquilo, aumentou o imposto do IPTU, ele não pode pagar, tal. Ele tem um ódio imenso do prefeito. Então ele irradia energia de baixa frequência. Eu mato esse prefeito se encontrar, eu odeio esse prefeito e tal. Então ele envia energia negativa ao prefeito, mas o prefeito nunca viu ele, certo? Poder pode. Agora, tem que ser alguém que tenha algum tipo de informação pela televisão, entende? Até é possível. Doutor Ricardo, Oi? mais pertinho. Sim.
A minha filha, ela teve um bebê há 3 meses e desde que ela ficou grávida, ela tinha medo de... Ela mora no 16º andar, ela fechava a porta da varanda, não passava perto de medo de cair. Sim. O bebê nasceu, ela não deixou ninguém pegar no colo porque ela disse que vai derrubar o neném. Eu que sou vó, já tive 3 filhos, ela não deixou pegar o neném em pé, só sentada. Sim. O marido dela pega o bebê no colo, ela entra em desespero, tem que ser sentada. Tem indicação de regressão. A única maneira seria Não, a única maneira não. A gente nunca disse que é a única maneira, que é uma terapia milagrosa, que salva tudo. Não, não é verdade. Mas é um caso que a regressão pode ajudar, porque não há uma lógica. para todo mundo. Deve ter uma história relacionada a isso. Pode ser feito. Mas nesse caso, pode ser dela ou pode ser até do bebê que ela recebeu? Porque ela não tinha isso antes. O bebê nasceu, ela começou a manifestar. Pode ser dela e pode ser do bebê. Mas ela pode. Mas como o problema está nela, como o problema está nela, ela continua tendo bebê, continua tendo esse problema, a gente pode fazer regressão dela e ela pode encontrar a história do bebê, perdendo o bebê, caindo, etc. Doutor Ricardo, sim. Eu passei por no meados do ano passado, sim, primeiro semestre, eu sempre tive ansiedade crônica. Sim. E aí a coisa agravou no primeiro semestre do ano passado e evoluiu para uma depressão de leve para moderada, diagnosticada tanto pelo clínico geral como pela psicóloga. Sim. E do segundo semestre para cá eu comecei a fazer o tratamento com a Natália de Almeida, que vai ser a nossa palestrante na terça-feira aqui, psicóloga espírita, né? Sim. E desde então eu venho, agora só deu o recesso no final do ano. Certo. E claro, eu sou um paciente espírita, ela é psicóloga espírita e isso realmente me reergueu. Com homeopatia, com a psicologia convencional, com a doutrina, e graças a Deus eu superei assim 80%, vamos dizer. Certo. Mas isso já se vão lá 6, 7 meses. Sim. Talvez as pessoas que estão aqui que não têm conhecimento da doutrina ou da terapia de vidas passadas não podem achar meio rápido 4 sessões e o problema sumir, em tese. Ou não sei se é esse o período do tratamento, da terapia. O tratamento de terapia regressiva são 4 sessões. Agora, normalmente esse paciente eu acompanho depois como médico, no consultório, em tratamento, orientação geral. O senhor já se deparou com casos complexos e foi muito mais de 4 meses, ou não? Sim, sim. Tem pessoas que melhoram um pouco. Tem pessoas que melhoram tanto que eu fico até admirado. Tem alguns que melhoram um pouco. Né? É muito variável. A questão de medicina e de espiritismo é curioso, porque não tem uma pessoa, um espírito igual a outra. Né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, qual é a resposta, a intensidade. Né? É a tua fé te salva, né? Como? A tua fé te salva, sim, atua de forma íntima, como exato, vai contribuir. Isso. Verdade. Pois não. Durante os nossos sonhos, pode ter algum contato regressivo? Sim, durante os sonhos, sim. Existem 4 tipos de sonhos, em termos espirituais. Um deles é o sonho chamado reflexivo, onde a gente mergulha em vidas anteriores. Tá? Pode ser. Você acorda com o rosto de uma pessoa que você nem sabe o que é. Mas aí pode ser um sonho de vidas passadas, né? Aí pode ser um sonho de desdobramento astral, outro tipo. Um sonho chamado espiritual, espírita, de desdobramento. Você pode ter ido num local e visto uma entidade espiritual também. Pode ser. Quem levantou o dedo? Ah, sim. Doutor, e o sonho repetitivo de anos e anos, o mesmo sonho? Sonho repetitivo de muitos anos é algo que normalmente não está resolvido. É algo que precisa ser investigado, ser trabalhado, descoberto e orientado. Tá? Às vezes basta até um condicionamento. Eu conheci uma senhora, eu estive na Austrália, em Sydney, fazendo palestra, fiquei hospedado na casa de uma senhora, que ela tinha um sonho repetitivo, que o filho dela morria afogado na piscina. Mas volta e meia ela sonhava que o filho morria afogado na piscina. O que foi feito? Foi dada a seguinte orientação: antes de dormir, você pense que está salvando o seu filho que vai cair na piscina. Você salva o seu filho na piscina, aí brinca com ele mergulha, vocês brincam um montão na piscina, então mentalize bastante isso.
Até que um dia ela sonhou que o filho ia se afogar, aí ela salvou, eles dois brincaram e tal. Acabou, nunca mais teve sonho. Então é algo que acontecia com ela, realmente, que deve ter tido em vida anterior. Ela fez um desbloqueio, um descondicionamento e deu certo. Mas não quer dizer que sempre vai dar. Mas é isso. Muito bem. Doutor Ricardo, mais uma para encerrar. Tá. Até onde vai, isso principalmente também para aqueles que talvez estejam na casa espírita pela primeira vez, até onde vai a doutrina espírita, a condição de instituição casa espírita, o que pode ser feito nessa questão das personalidades intrusas, né, que eu penso que aí entra a atividade mediúnica, claro. E por que a casa espírita, se ela deve ou não deve fazer a terapia de vidas passadas? Olha, a casa espírita, ela não deve fazer além da proposta dela, certo? Qual é a função da casa espírita? Tratar os espíritos desencarnados, orientar ou pegar as orientações dos espíritos superiores, estudar a doutrina espírita, conhecer quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, conhecermos a nós mesmos e conhecer o mundo espiritual. Essa é a função da casa espírita em resumo. Né? Tem um lado oficina, um lado escola, etc., mas é conhecimento da parte espiritual. Essa é a função. Não faz parte da casa espírita fazer tratamento médico, não faz parte da casa espírita tratar pneumonia, não faz parte. Não faz parte de uma função de uma casa espírita distribuir pão para os pobres. É bom? É bom. É excelente. Pode fazer? Pode, mas não é função. Não é função da casa espírita ter uma padaria. Certo? Não é função, mas pode. Tá? Agora, o tratamento de regressão de vidas passadas normalmente deve ser feito por um médico ou um psicólogo. Alguém que fez 6 anos de medicina, como eu, tá? Ou um outro médico, claro. Uma psicóloga que fez 5 anos de psicologia e depois faz 1 ano, 2, ou algum tempo de curso de terapia de regressão para mexer com isso. Agora, se a casa espírita for fazer terapia de regressão, não foge da finalidade da casa espírita. Foge da finalidade. Agora, existe o seguinte detalhe. Na sessão mediúnica, se faz uma rápida terapia de regressão. O espírito está se comunicando, o que é que se diz? Porque eu persigo ele mesmo, porque ele me fez isso e tal. Então a gente faz o seguinte: olha então nesse espelho aqui, o que você fez para ele na vida passada, não se lembra mais. Não fiz nada. Olha só, 1, 2, 3, olha esse espelho. Mas eu não me lembrava disso. Como é que vocês estão sabendo disso? Sou eu mesmo. Nossa, eu torturei ele, assim por diante. Entende? Então isso é um processo de regressão terapêutico que faz na sessão mediúnica. Se vocês pegarem o livro E a Vida Continua, passar o filme com o Lima Duarte aí, né? A Vida Continua, depois o mentor espiritual, que era o Lima Duarte, mostrando para o casal em vidas passadas dados deles. Isso é um processo terapêutico de vidas passadas. Fazem na espiritualidade, se faz a sessão mediúnica com o espírito. Agora, não se vai abrir um consultório aqui de terapia de regressão de vida passada. Não, isso é um risco e é fora da área, não é correto, não procede. Procurar um profissional fora da casa espírita. Tá? Então, o resumo é isso. E o tratamento da personalidade intrusa são as sessões mediúnicas de desobsessão. Meu livro Desobsessão lá aborda detalhes como é que é isso. Né? Então, são sessões mediúnicas fechadas, onde se traz o nome de uma pessoa, os médiuns se desdobram, saem do corpo, ou visitar a casa, conforme a estrutura do centro espírita, né? E trazem o espírito obsessor, comunica-se e orienta. Né? Então, sim, isso é uma função específica da casa espírita, tratar o processo da obsessão. Doutor Ricardo, então, como já quase ninguém levantou a mão, o senhor poderia me ajudar, que eu já comentei antes aqui, não sei se foi na outra vez que eu vi aqui. Esse sonho repetitivo eu tenho desde que eu me conheço. Sim. Sempre sonhei que eu estou andando de avião, o avião cai e explode. Desde que tem mais de 40 anos que eu sonho sempre. E ultimamente, no sonho eu digo assim, nossa, nesse sonho o avião não explodiu, mas o avião dá pane e consegue pousar. Eu já perdi de andar de avião, vou de ônibus, sabe, porque tá barato. Teria uma indicação de fazer o tratamento de terapia regressiva, sim.
certo? Para investigar isso com calma, para a gente poder. Eu não vou dizer em 2 minutos que é tal coisa que eu vou dizer bobagem, entende? Mas sim, teria indicação de fazer. É válido, é uma coisa séria, não é uma bobagem. E é sempre eu tenho favor, eu não entro dentro nem de podemos ajudar. Se alguém depois quiser me procurar de alguma forma, tal, o Juvan tem um e-mail da gente, tá? E tem nossos livros ali, tem 2 romances com regressões ali, Flávio, Amor e Sexo em Vidas Passadas. Eu estou viajando em seguida, logo após a palestra, mas se alguém rapidamente quiser algum livro, a gente autografa antes de viajar, certo? Amigos, muito obrigado pela atenção, muita paz, muito amor, muita saúde para todos vocês. Muito obrigado. Nós vamos encerrar rapidamente.